Senhor Presidente, senhores deputados, já no final deste debate quero aqui deixar 3 notas. Uma primeira nota para falar sobre os grandes desafios do nosso país, as condições de vida e rendimento das famílias. Garantir condições de vida dignas para todos passa desde logo por garantir aos portugueses rendimentos adequados aos trabalhos desempenhados. Só assim, com rendimentos dignos, é que conseguimos garantir uma vida digna, uma vida de qualidade. Só assim, com rendimentos dignos, é que conseguimos combater as desigualdades sociais, a pobreza e a exclusão social. Neste contexto, assume especial relevância o salário mínimo nacional. Este grupo parlamentar é a favor da atualização do salário mínimo nacional, desde logo por 2 razões: de coerência e de justiça. De coerência, porque foi o governo PSD-CDS que subiu o salário mínimo nacional após a saída da Troika. Lembro, estava congelado desde 2010 pelo governo socialista. Por razões de justiça, porque ainda hoje, apesar das atualizações que foram feitas, reconhecemos que o salário mínimo nacional é ainda um rendimento baixo. E, Sr. Presidente, senhores deputados, falar em rendimentos das famílias e condições de vida, temos inevitavelmente de falar da economia do nosso país. O que garante os rendimentos às famílias é o crescimento económico. Sem uma economia saudável e em crescimento, não há emprego. Sem emprego, não há rendimentos. Sem emprego de qualidade, não há melhores rendimentos. Por isso, o Governo tem a obrigação de fazer mais e melhor. É verdade que a economia está a crescer e isso é bom. Mas também é verdade que não está a crescer como devia, aliás, não está a crescer como o país precisa que cresça. Portugal está aquém do crescimento verificado na média dos países europeus e isso é mau, é muito mau. Não podemos crescer à boleia do crescimento dos demais países da Europa e do consumo interno. O Governo anda deslumbrado com o crescimento económico e este é tão só o terceiro pior crescimento da Europa. Repito, o terceiro pior crescimento da Europa. Não pode ser. Senhores Presidentes, senhores deputados, o Governo tem de arrepiar caminho e dedicar mais preocupação à economia. Uma segunda nota para dizer que este grupo parlamentar é a favor do aumento do salário mínimo nacional que seja decidido em sede de concertação social. É em sede de concertação social, em clima de diálogo entre representantes dos patrões, representantes dos trabalhadores e Governo, que estas importantes matérias devem ser tratadas, analisadas e decididas. Não valorizar a concertação social, como aqui fez o PCP, é não valorizar a voz dos trabalhadores. Lembro que da Comissão Permanente de Concertação Social fazem parte os sindicatos e, portanto, é a voz dos trabalhadores. Senhor Presidente, senhores deputados, a concertação social é um património social, político e cultural que deve ser promovido. Por isso, esperamos que haja vontade política do Governo para, neste seio, encontrar um valor de salário mínimo nacional que seja equilibrado e que permita a subida deste rendimento de forma realista e consistente. Por fim, uma terceira nota para centrar este debate na seriedade que o tema exige e na verdade dos factos. É que numa tentativa de fugir às responsabilidades, assistimos aqui a um jogo de faz de conta por parte do PCP. O PCP hoje pensou, vou fazer de conta que sou oposição e culpo o governo PSD-CDS por todos os males do país. Vou fazer de conta que sou oposição e proponho o aumento de um salário mínimo que o meu governo já disse que não aceita. Pois é, senhores deputados, os senhores, vamos à verdade, os senhores não são oposição, os senhores são governo e são governo há 3 anos. Assumam a responsabilidade de uma vez por todas. Senhor Presidente, senhores deputados, mais factos. Salário mínimo nacional congelado em 2010. Por quem? Governo Socialista. Estavam ou não estavam os senhores deputados aí nessa bancada a apoiar esta medida? Estavam. Memorando de entendimento. Inscreveram ou não a impossibilidade de aumento do salário mínimo enquanto a Troika estivesse em Portugal? Inscreveram. Senhores deputados,
2014, após a saída da Troika, quem é que atualizou o salário mínimo nacional? Quem é que aumentou o rendimento das famílias? Foi ou não foi o governo PSD e CDS? Foi, senhores deputados. Por isso, senhores deputados, mesmo para terminar, ao contrário daquilo que fizeram ao longo deste debate, PCP, PS e Bloco de Esquerda, os portugueses exigem rigor no debate, mas, acima de tudo, exigem seriedade e verdade. Muito obrigada.